pode, um peixe vivo viver fora. Vamos lá. Pode.com. Pode. Bom, já estamos no ar com mais um pod.com, ponto oficial. E aí eu já começo pedindo para você se inscrever, certo? No canal e compartilhar, que é para a gente ter cada vez mais público e poder para trazer aqui pessoas importantes, como a gente tem trazido sempre. Vou conversar hoje com essa figura, meu amigo aí de muitas datas e muitos encontros, né? Adelmário Coelho, o forrozeiro brasileiro, o forrozeiro do Brasil e do mundo, né? Porque esse forró que você vem cantando há um tempo, ele já se espalha além do território brasileiro, né, Adelmário? Adelmário, muito grato pela sua presença aqui, em primeiro lugar, certo? A gente tem um tempo que quer você aqui. Eu já conversei com você, né? Na TV Bahia, no Aprovado muito, ali, né? Muito. E aí tem um tempo que a gente está aqui com você na nossa agenda, tentando ver a sua agenda para poder a gente se encontrar e a fruta só dá no tempo de colher agora. Ô, Jacques, é uma alegria enorme mesmo. Primeiro, lhe encontrar, lhe dar esse abraço e dizer da minha admiração por você, né? O grande talento que nós temos aqui, né? No segmento do teatro, do jornalismo. E eu fiquei muito feliz quando soube que agora você está papeando aqui com as pessoas, nessas prosas tão construtivas, né? tão bacana para as pessoas. Eu digo, vou lá, quero ir lá dar um abraço desse querido amigo e irmão, né? E compartilhando aí com a minha nação forrozeira. Ele pediu ali para se inscreverem, gente, por favor, vão lá. Porque isso potencializa mais a informação. Estou aqui com muita alegria, pode ter certeza. Eu também sou um admirador seu, meu amigo, de muito tempo, você sabe disso, né? Eu sou, assim, um ser humano encantado pelo forró. Não sei se existe música mais encantadora, né, e reveladora da alma humana, principalmente nós brasileiros nordestinos, quanto o forró. Então, vamos falar do forró, porque você é esse forrozeiro aqui brasileiro tão reconhecido, né, e tão querido pelo público. Mas aí vamos começar pela sua história, porque o forró ele traz assim, né, e o Gonzagão fez isso muito bem, né, trazer a história desse povo nordestino. Vamos falar um pouco de você, sem pressa nenhuma. Eu quero saber quem é o Adelmário, assim, na sua origem, com a sua família, o lugar que você nasceu, pai, mãe, irmãos, as pessoas do entorno e para a gente entender melhor essa pessoa que tem caminhado tão belamente na música. E às vezes a minha Bahia imagina até que não seja baiano. Aí eu faço a reflexão assim, porque a Bahia melhorou muito no nível de importância que ela passou a dar para essa cultura. E eu, como baiano, já fico à vontade para falar dessa forma, porque eu cheguei aqui nos anos 70. Eu não tinha idealizado absolutamente nada no segmento musical. Sempre fui um apaixonado pela cultura, pelo forró. Eu sou baiano, eu nasci num distrito pequenininho, cara. 2 quadras. Não dá para se perder. Rua de Cima e Rua de Baixo. Em Barro Vermelho, que é um distrito da cidade de Curaçá, fica ao norte do estado da Bahia. Curaçá é uma cidade também pequena, 35 mil, 36 mil habitantes. E eu, evidentemente, que até aos meus 16 anos, 16, quase 17 anos, eu convivi lá com os meus pais, José Moreira, Antônia Coelho. Somos uma família de mais 3 irmãs. Meu pai sempre era assim, sabe, desejoso por ter um filho homem. E o primeiro que veio, eu nenhum, não conheci. Infelizmente, ele veio a óbito. E ele insistiu, então, procurou. E aí veio uma mulher, veio a segunda, ele tentou de novo, veio eu, aí ele pô aqui. Tá bom. Mas aí, não sei se foi ele ou minha mãe, Antônia Coelho, disse, pô, nós temos que fazer mais outro. E fez ver outra mulher. Então ficaram 3 mulheres e um homem. Seriam, no caso, 5, né? Se o primeiro seria, tiver. exatamente. Ou não, a gente nunca sabe, né? Como é que seria aí essa caminhada se o primeiro, né, que nasceu continuasse vivo. Com certeza, né? E Deus, né, sabe o que faz. Exatamente. Né? E foi logo mesmo, assim, com meses, ele veio a falecer. Você era da Rua de Baixo ou da Rua de Cima? Da Rua de Cima. Da Rua de Cima do Barro Vermelho. Porque só tem isso mesmo, Rua de Cima e Rua de Baixo. E como era eu estou aqui tentando imaginar esse lugar. Como era esse lugar? Existia diferença da Rua de Cima para a Rua de Baixo? Assim,
características físicas e sociais? Como é que Não, absolutamente não. Pô, naquela época não tinha nem telefone, cara. E nós tínhamos um orelhão, me lembro como hoje, Pra se eu ligar todos? aqui agora para Valvermelho, vão me atender. Um orelhão para todos? Para Pra todos. E quem atendesse primeiro gritava de lá, gritava. Chamava... Jackson, vem cá, já. Que maravilha. Telefone para você botar no gancho ali, ó. Esperava. E eu fiquei, evidentemente, com meus pais. Ele tinha um pequeno comércio, a bodeguinha. Você já ouviu falar, com certeza, muito desse termo. Bodeguinha, com certeza. Uma bodeguinha que vendia de tudo, absolutamente tudo. Tem até o poema de Gessie Quirino, né, que fala da bodega, que fala, Ave Maria. Parafuso de Cabo de Serrote, se não me engano, é o nome do poema, né? Pô, onde que tem maravilha. de Esse é um tudo. fenômeno. Olha a especificidade do nome que ele dá, Parafuso de Cabo de Serrote. De né? Cabo de Serrote, porque ele vendia serrote e vendia o cabo Vendia também, o meu cabo. pai. Tudo, a lâmina também. Imagine do querosene, do prego, da esfolhadeira, do chocalho, o que você imaginasse. Hoje a gente chama de supermercado, né? Antigamente lá era uma bodega. Era uma bodega, que tinha de tudo E além disso, era o médico do distrito. do distrito. Receitava como é que é? Por bilhete. O cara estava lá na fazenda, num lugar, numa casinha isolada. Seu José Moreira, minha mulher amanheceu sentindo isso, isso, isso e isso. E ele receitava. Nunca matou ninguém, pode ficar tranquilo, vocês que nunca matou ninguém, graças a Deus. Além disso, cara, eu imagino essa habilidade genial que Deus deu para ele. Não tinha como fazer, né, um tratamento de canal, uma obturação, mas ele extraía dentro também. Extraía dentro. Era o dentista, era o médico, era tudo farmacêutico. E eu convivi com ele, então ele tinha esse pequeno comércio, que é uma bodeguinha mesmo, e também um sítio, vamos dizer assim, não chamo de fazenda, mas um sítio, uma pequena propriedade, onde ele, né, chegou a ter, né, um número razoável, né, De criação? de criação. De cabra ou cabra, de boi? bode e gado. E gado. Cabra, bode e gado. E que vegetação era dessa região? Aí é que é o complicado, velho. Tem da malva ao... Malva é uma vegetação que eu só vejo lá, nessa região norte aqui. Ao capim, aquele capim que, se chover, ele está ali. Se secou, ele secou também. E essa convivência... Mas está vivo, né? Às vezes Está ele vivo. Não, A tá, gente choveu, olha, ele flora. acha que está morto, choveu, ele Flora. já vê. Flora. Eu Flora. queria ver. O W, procura aí malva, a planta. Malva. Eu estou querendo... O nome é comum, mas eu estou querendo... De repente eu conheço, mas não pelo nome. E possa ser que tenha outros nomes. Evidentemente deve ter, né? Mas se colocar aqui, a gente até identifica ela pela... Então, a tinha- catingueira, outra, Catingueira a é- catingueira, a jurema, entendeu? A A algaroba. malva é essa daí que tem lá, na sua A região? malva. Não, não é essa. Não aqui, é essa, Não né? é essa, não é. Não é essa. Veja a Do que eu tô vendo malva aqui. da caatinga, alguma coisa assim, né? É. Lá chega a ser caatinga. Agora, possa ser que estejam com outro nome, que apareça com outro nome, mas não é a nossa lá. Mas Olha, ela é uma ela planta... parece mais ou menos com essa aqui, ó. Sim. Cadê ela? Passou aqui. Mas ela não é criada, não. Ela infesta tanto terreno que não nasce nem capim, Certo. onde ela está. E nem o Então nem ela é o rasteira, animal, ela é uma planta rasteira. Cresce um pouquinho, até 30, 40 centímetros. Serve para alimentar o gado? Não serve, esse serve. que é o problema. E aí? Só quando ela flora. Aí sim, ela vai ali. A criação pequena. Vai Mas comer não a flor? serve. Eu acho que ela nasceu, não sei para quê, porque não serve para nada mesmo. Vai comer a flor? Vai comer. E aí, quando é uma seca muito grande, o bode, não o carneiro, o bode vai, cara, e come a casca dela. Incrível. Certo. Porque bode, meu amigo, sobrevive em qualquer terreno, em qualquer cenário, Exatamente. digamos assim, difícil. É né? muito resistente, É o né? que sobe, ele sobe na árvore, sobe fica em em pé. árvore. O carneiro não, o carneiro fica ali, Ah, bestinha, entendeu? Não tem essa habilidade, não. não seria- Mas é o parecida formato com da essa. flor é mais ou menos esse aqui, ó. Pronto. É algo assim, uma planta rasteira. É. Mas aí que você estava falando que lá tem da malva a Catingueira, catingueira? baraúna, essa Aqui aí já vegetação. são E a árvores. algaroba, que meu pai foi um dos pioneiros. Você conhece a algaroba? algaroba, que ela dá que se come. Eu como aquilo dali. Quando eu velho. fiz a Pedra do Rei, no romance da Pedra do Rei na Paraíba, então aquele sertão ali seco, que você saía da sombra quando o sol tocava na pele, já ardia, não precisava você ficar 5 minutos para arder. Ah. E aí tinha dentro da cidade algumas algarobeiras com aquela
favazinha que dá uma coisa meio rosada por dentro, Excelente. sequinha e gostosa que as pessoas comem, né? Então, eu mesmo, Ave Maria, consumia muito, né? E meu pai, cara, teve estou falando isso já de 60, 70 anos atrás. Ele começou a plantar algaroba lá e se tornou, assim, um dos pioneiros em levar essa algaroba para lá, e as pessoas, então, passaram também E ela a tem potencializar, porque o gado, sim, aí o gado, a criação de uma maneira geral, cabra, bode, tudo come, da base à folha. E a madeira é excepcional para você fazer cercas. uma Então madeira ela tinha muito dura, muito uma, resistente. uma utilidade 100%. A 100% madeira você lembra um pouco a sanção do campo, né? Aquela que faz cerca. Isso. É porque lá a gente faz com angico também, faz com a jurema, a própria catingueira, dependendo Do porte dela. Do porte, essa era, E são, era você a está palavra. falando aí árvores que eu acho interessante a gente trazer para a gente também traçar um paralelo com o ser humano, né, na sua sobrevivência, que são árvores que têm raiz pivotante, que é aquela raiz que vai buscar água lá no lençol Algaroba freático. é essa aí. Algaroba é assim, É a essa catingueira aí. também é um A exemplo disso. catingueira, por isso que não morre. Por isso que não Umbuzeiro. Por isso que resiste. O umbuzeiro, você veja que agora sim, é a época do umbu. Depois ele cai toda A folha, ele fica seco e ele assim. fica secão ali, você diz, morreu. Morreu. Morreu nada. Tá vivíssimo, né? Próximo ano ele tem essa capacidade, né, de buscar essa água aí. Lá embaixo, no Lá lençol embaixo. E a freático. algaroba é uma dessas aí. É uma dessas. É tanto que você não pode plantar ela muito próxima da outra. Porque senão a mais poderosa, digamos ali, que pegou mais desenvolvimento, mata a quem está. E principalmente quando você quer, né, rejuvenescer o pasto. Então você não pode botar. E aí, velho, a minha vida foi criada dentro desse ambiente. E aí, claro, que tinha as pegas de gado no mato. O formato que ainda, muita parte do Brasil ainda cria gado, velho, é completamente diferente, digamos assim, da área industrializada, desenvolvida. Sim. Solto. Lá é solto. Solto, irmão. Um gado que também tem uma qualidade na carne e no leite por conta de ser um animal que anda muito naqueles terrenos difíceis de se andar, né? Muito difícil. E aí você monitora esse pasto, ou seja, essa localidade. O vaqueiro tem essa habilidade, né, de conhecer cada reis, que a gente chama mesmo, pelo tom do chocalho. O tom. Pelo tom do chocalho. É música, né? É música. Se toca. Chocalho, para quem está nos ouvindo e não sabe. Ele diz, ó, a andorinha vai passando ali, bolom, bolom, bolom. Para saber Ele onde já pensa que anda pelo som do chocalho. Tem gente que chama de sino. Chamar de sino. Um chocalho não. uma coisa terrível para quem sabe o que é um chocalho, né? E ele consegue distinguir, cara. Eu Olha ficava só, eu não sabia disso. impressionado. Isso é uma coisa interessante. Distinguir, e pelo nome ainda. Por quê? Como eu falei para você, esse gado é criado solto. Onde é que está esse gado? Está em região tal. Na época da venda, por exemplo, você cria boi, passa 3, 4 anos tentando engordar para depois, então, pegar esse gado, vender e fazendo o fluxo financeiro, né? Esse é o processo. E esses caras conhecem assim, velho, são maestros, né? Digamos assim, regentes mesmo. Regentes. Toca em algum lugar, ele fica, né, a favor do vento, e o vento traz essa sonoridade. Cara, é muito longe que às vezes está tocando. E quando ele quer pegar aquela reis, ele vai atrás e consegue, velho. Aí, Adelmário, você traz uma coisa que é o seguinte: tanto a escuta dele, né, e ele se posicionar de acordo que o vento possa trazer um chocalho que está longe, mas também quando ele aboia, né? Quando ele faz aboio, esse vaqueiro, ele também se posiciona de um jeito para que o gado todo ouça, né? Então tem uma interação ali assim. Porque há essa interação do vaqueiro com tudo isso que nós estamos falando aqui. O cara, quando ele chama pelo nome, quando ele aboia, pô, essa rei já sabe, velho. Identifica. É tanto que quando chega uma pessoa desconhecida com uma fala, alguma coisa, ele já estranha ali. Mas o vaqueiro dá aquele grito, dá aquele aboio, entendeu? E tem vaqueiros que são, digamos assim, não é delicado, mas muito harmonioso com o gado. Tem uns que são mais ásperos, mais
falta pouca paciência. Sim. E outros não. Que, pô, o gado, velho, ele sai assim e o gado sai andando atrás. Mas de um modo Cria geral, essa isso que interação. você está trazendo, assim, de um modo geral, o aboio é uma coisa que vai lá no sentimento do gado e traz ele para perto, né? É Então, isso aí. tem uma semelhança alguma, eu consigo enxergar, mas eu quero saber de você, do seu canto, principalmente o canto do forró, o canto nordestino, com o aboio do vaqueiro. Mas aí o forró trafega legitimamente dentro dessa cultura, que são as vaquejadas, são as cavalgadas, né? Evidentemente que eu adoro, por exemplo, cantar música de vaquejada. Se for lá no meu canal no YouTube, tem lá, eu fiz uma live, a pandemia foi em 2020? 2020? 2020 Alguém a vai saber melhor pandemia? aqui. A pandemia foi em 2020, 2020 temos Yolanda e Emília aqui. né? E eu No fiz uma estúdio. live em Jaguaquara, num sítio lá, só para essa galera da vaquejada. Quem for lá no meu canal no YouTube vai ver. Claro que eu fiz num playback, mas a voz não foi valendo. E eu gosto muito. Se eu pudesse, eu cantava vaquejada, música dele. Mas você sabe que você tem que estar no mercado. E o que eu canto hoje me deixa feliz também. Eu canto amor, canto social, canto, entendeu? A fé, essa coisa toda. Então me deixa muito bacana. Mas o forró trafega e legitimamente, né? Por esses momentos, né, da vaquejada, do vaqueiro. Eu tenho inúmeras canções aí falando disso aí. E aí, quando você traçou esse cenário aí do Bairro Vermelho, a Rua de Baixo, a Rua Barro. de Cima, a bodega do seu pai e essas pessoas que às vezes pediam uma consulta por carta, que ele recitava por carta, eu pensei no poder também nessa época, mais até do que hoje, do rádio, né? Pronto. Para essas pessoas. Então, o rádio, além de ter recados que eram passados e perguntas que eram feitas para quem estava de longe, É isso mas aí. aí vem a música. É isso aí. E aí, fala um pouco do que é o rádio para você desde essa origem lá. E nós ouvíamos tudo, e principalmente notícias, porque meu pai era assim. Pense numa pessoa que era de 5 da manhã até a Voz do Brasil, varria a Voz do Brasil ouvindo notícias. Rádio. Música também, se ouvia o quê? Pelo rádio. Lá na região você tinha Juazeiro como referência, emissora rural, a Rádio Juazeiro, e nacionalmente a Rádio Globo, a Nacional, a Tupi. Era essa a comunicação que nós tínhamos lá no Barro Vermelho. Hoje não, eu te falei antes aqui que se ligar para lá agora, mandar uma mensagem via WhatsApp, tá todo mundo ligadinho lá, todo mundo responde na ligado. hora. Outros Veja que tempos, coisa, né? velho? Que caminhada bacana, né? E a gente tem que aplaudir esses momentos mesmo, né? Com essa globalização, a gente tem que aplaudir Exatamente. isso. Mas lá atrás era assim, entendeu? Eu pegava uma música aqui, gravava, poxa, eu tinha que botar ela no correio e gravava o CD. Demorava 15, 20 dias para chegar em uma rádio. Né? Quantas vezes eu e Dona Marinalva não perdemos noites e noites fazendo pacotinhos para mandar para as rádios, tal. Hoje, em um segundo, eu boto ela no mundo. Vai para todas, né? Então, para o mundo. Em um segundo. Pô, recebi o cara de lá, recebi agora, tal. A gente tinha que aguardar, ligar, checar e tal. Então, essa evolução, ela é fantástica. E eu vi esses passos, né, em Barro Vermelho. Então, até os meus 17 anos, quando eu vim para aqui, para Salvador, foi em 1971, 72, que eu vim para Civil Exército. Era o sonho do jovem. Né? Ouvia muita notícia com meu pai, e até hoje, Jackson, eu sou um representante do forró, da música, que gosta de notícia. Então, tudo que é notícia, eu me apaixono, assim. Preciso ouvir música, e faço isso de uma forma profissional, mas a notícia, ela me deixa assim, contaminado mesmo. Quando eu acordo, eu varro ali tudo, nos blogs, nos sites principais. E é uma coisa que vem desse lugar que você está falando vem aí. Vem lá do Barro Vermelho e, evidentemente, dessa influência muito bacana do seu José Moreira. Do seu pai. Que estava conectado com o mundo através da rádio. Sabia tudo. E sabia notícias do mundo de fora, que era tão difícil Brasil, chegar. Cara, quem ouve a Voz do Brasil pode parecer chato, mas lhe dá uma atualização do que acontece no país. E isso era imperdível para ele. Imperdível mesmo. Aquele radinho de pilha, não tinha nada de elétrico, na bateria mesmo.
Repórter essa, repórter era 4, PR4, não sei o quê. Ouvia tudo. Então você viveu até os 16 anos lá em Barra Vermelha? 17 anos, porque 17 anos é a idade para alistamento. E né? o que você fazia até os 16 anos assim, para Bom, chegar na música? Na verdade, na música nada. 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 Só ouvia no Só rádio, ouvia. mas ouvia forrozeiros por ali que chegavam. Ouvia essa base, Luiz Gonzaga, trio nordestino, Jackson do Pandeiro. Mas eu digo, de ver mesmo algum show, alguma coisa por lá, era só pelo rádio. Só rádio. Não era nem pela televisão ainda. E outra coisa, aqui um adendo. Ouvia no mês de junho, né, com mais intensidade. Agora, existiam, por exemplo, a emissora rural de Petrolina e a Rádio Juazeiro, ou 6 da manhã ou 6 da noite, tinha um programazinho de forró. Fora isso, Isso qualquer dia do ano. zero de tocar, velho. Programação de forró, que nada, velho. Nós estamos em outro cenário agora, Jackson. Pode ter certeza. Mudou Tirando muito, aqui né? por nossa capital, Salvador, vamos falar assim, né, que você já toca forró o ano todo. Lá, pontualmente, era daquele... Ou nesses programas pontuais, acorda para acordar a galera da roça, Sim. ou então para chamar da hora da Ave Maria e depois tá Exatamente. fazendo o forró, antes de chegar a Voz do Brasil, e mais nada. Ouvi forró. uma Ave Maria sertaneja ali com Luiz Gonzaga. Ave Maria né, às sertaneja. 6 da Eu fiz a 8 abertura, horas, né? inclusive, com ela na minha live, a live do Vaqueiro. Né? Você canta ela assim, a capela? Ave Maria Sertaneja. Porque assim, eu queria ver se você faz uma boi ou alguma coisa assim que você tenha na memória, ou alguma música que lembre uma toada, uma boi. Porque assim, só, eu não sem sei se querer eu vou lembrar interromper... tudo da letra dela, mas eu canto alguma coisa aqui. Sim. Que eu achei que ficava muito bacana, mas pelo menos um versinho aqui eu faço, nessa live do Vaqueiro. E aí eu botei o quê? O gibão, a perneira, o chapéu de couro, as luvas, o peitoral. Eu vesti o que eu vestia em Barra Vermelho quando eu ia para Caatinga mesmo pegar gado. Porque eu ia com os vaqueiros. Eu não fui habilidoso nisso, mas eu ia. Adolescente ainda. Mas na cola dos vaqueiros. Na cola. Eu vivi isso e depois das minhas voltas, evidentemente, não morando mais lá, mas eu vivi essa realidade. E essa música é Quando batem as 6 horas. De Como joelhos. é que é? De joelhos sobre O o chão, chão, o sertanejo reza a sua oração. Bora já. Ave Maria, Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. É linda, Que né, coisa velho? linda, É emocionante. meu amigo. E você obrigado tem... a você pela... não, e você tem uma coisa bonita na voz que é o vibrato, e você faz de forma suave esse vibrato. É difícil? Como é o vibrato? Ele surge natural ou você desenvolve com a técnica? Rapaz, na música, para mim, tudo é natural, porque eu não sei... É como se eles fazem um copo com... um copo quadrado, não entendo nada de música. Isso, e eu sempre digo, essa coisa de você cantar e ter uma afinação bacana, é Deus que te dá, cara. Ninguém, isso aí eu atesto, porque eu tenho umas netas, eu tenho um filho, e através dele eu me manifesto dessa forma. Tem o Will Coelho, que está até seguindo a carreira dele, graças a Deus. Você pode dar o tom que ele vai em cima. O ouvido Já bom, o né? William e Daiane, meu amigo, dá um tom aqui, ele vai para aqui, vai para lá. canto. Então não tem escola. É natural, né? É natural. É. Você nasce. Eu nunca fui para a escola de música. É. Claro que depois que eu estou na música, eu busquei ferramentas, né, para acho que me dar uma condição técnica melhor. Mas você dizer o seguinte: bom, o cara canta aqui, você vai botar ele, eu acho muito difícil. Muito difícil. Eu diria até que impossível, porque esses dois não tem nada a ver. Agora, já o outro, não. Por que é assim? Não é uma coisa mesmo que Deus... Né? Por que dom que Deus são dá, 3 irmãos. É. Um
seguindo inclusive a carreira artística aí, o Will Coelho. Você pode botar, canta direitinho, não é porque é meu filho, não. E os outros dois, velho. Não consegue Olha, afinar. para me botar os dois no DVD que eu gravei na Concha Acústica, Conseguiu? há 16, 17 anos atrás, mais ou menos, ainda com Dominguinhos, foi assim, o primeiro DVD de forró, gravado em Salvador, no meu gênero forró. Nem me lembro se teve de banda, não teve de nada. E foram 2 dias de gravações lá na Concha Acústica. Eu me lembro muito bem que a coordenação da Concha colocou uma dificuldade para me gravar. E eu tive que me apegar com o secretário Jorge Cury, à época. Cara, eu preciso gravar aqui. Sabe por quê? Porque Tinha medo de não dar público. De não dar público. Essa era a minha pergunta aqui, quando você falou que colocaram dificuldade por conta do tema ou por conta de quê? De não dar público. Aí pensava que em mastruz com leite, pensava naquela... Entendi. Cara, E aí, vamos qual fazer. foi o resultado? O resultado que eu tive que gravar em 2 dias. Eu lembro Você lembra da desse DVD? época, eu lembro sim, dessa época. Ele foi da gravação do emblemático CD. assim na minha carreira, entendeu? E aí, minha mulher também é muito avessa se Não- aparecer aqui. Né, Não alguma coube coisa. num dia só, né? Não coube. De público, Aí teve que ser fizemos. 2 dias. Isso foi muito positivo para a cultura. Não é para Delmário Coelho, não. Para a cultura, para o forró. Abriu-se um espaço ali. E eu queria fazer uma homenagem à minha família, cara. A minha mulher, que só não está aqui porque estava fazendo alguma coisa, mas me acompanha há 46 anos em tudo. Só não vai para os ensaios. Eu digo, pô, velho, como é que você aguenta? Aí põe ensaio também. É demais também, É né? demais. Porque ensaios são horas e horas e horas, é mais longo do que o tempo do show, né? Aguenta todas as gravações. Aconteceram um projeto de gravar fora daqui, em Recife, em outro lugar, e ela fica 30 dias, 40 dias. Todos os shows, até hoje. Me lembro, em 30 anos de carreira, né? Eu tenho 30 anos de carreira. Se Marinalva faltou um show, foi 1 ou 2, porque não estava bem assim naquele dia. Mas Isso se para mim é uma pudesse glória, ir, cara. estaria. Que É uma maravilha. glória. Hoje eu não ando, não sei andar sem ela também. É uma glória. E eu aí queria fazer uma homenagem à minha família. No show, e eu digo, mas sabendo que tinha o William e Daiane muito desafinado, eu ia botar para cantar, o Will não. Né? E nós cantamos Vida de Viajante. Minha vida é andar por esse país. E ela ficou lá na coxia. E na hora empurraram ela, mas traga para cá, e vieram. E foi um dos momentos assim extraordinários. E eles cantaram? Cantaram. Aí conseguiram cantar. E conseguiram afinar e tudo mais. Foi porque eu fui dando apoio também. O Will também, quando ele estava saindo, vinha para cá, vamos. E conseguimos cantar. E foi um momento assim, pô, muito especial para a família, para a nossa caminhada de 30 anos também. Que maravilha. E aí, essa música também é uma música emblemática, né? Minha vida é andar por esse país para ver Luiz se um Gonzaga, dia né? descanso Luiz feliz. Gonzaga. O grande Gonzagão. Quem são, assim, as suas grandes inspirações? Além de um Gonzaga, né? Assim, que eu acho que é a inspiração de todo forrozeiro. Né? Você sintetizou realmente com muita propriedade. Luiz Gonzaga, cara, quando ele completou 100 anos, eu fiz uma homenagem a ele, gravei o Baú do Luiz Gonzaga, que foi um projeto acústico, foi muito bacana. E eu tive uma ideia de, eu não quero gravar Asa Branca, A Volta da Asa Branca, Assum Preto, Sala de Reboco, eu quero buscar o desconhecido de Luiz Gonzaga. Quero trazer para essa geração. Porque eu tenho certeza que Luiz Gonzaga, quem mergulhar ainda na obra de Luiz Gonzaga, vai encontrar coisas Que não conhece ainda, né? Nós que essa não geração conhecemos. nós não conhecemos. E o que eu quero dizer para você é exatamente que eu me deparei com coisas que eu não conhecia dele. estando dentro da música. Ah. Quer queira, quer não, pesquisando uma coisa, olhando. E Luiz Gonzaga tem esse acervo, velho. Porque gravou de tudo, de valsa, tango, merengue, tudo que você imaginar, o cara gravava. E aí eu fui buscar, sabe quem? Perfelindo Neto, da Rádio Educadora, que é um cara que fazia esses programas, né? Ele está aí, não está trabalhando mais na Rádio Educadora, mas fazia esses programas assim, bem emblemático mesmo, bem cultural, e ele conhece toda. Eu falei, me sugira aqui algumas músicas do Luiz Gonzaga, eu tenho essa ideia. E ele me sugeriu algumas, e eu gravei esse projeto, e foi muito interessante, porque tinha músicas ali que eu não conhecia. Luiz Gonzaga está, digamos assim, nessa categoria da luz maior. Mas, musicalmente, para mim, o trio nordestino. Lindu, Cobrinha e Coroné. Os três, né, que começaram
esse projeto aqui, 3 baianos. Eu lá no meu Barro Vermelho, cara, ficava aguardando eles lançarem. Eu tenho tudo do trio. Aí eu ficava naquela expectativa no mês de maio, junho, que era a época que só lançava no mês de maio, junho. O LP, né? Aquela época você falava LP, vai me comprar. Eu me apaixonei tanto pelo trio nordestino, mas muito. Mas o que é que te levou a te apaixonar? A voz de Lindu é uma coisa assim que nunca vai existir igual. A harmonia que ele colocava, porque ele passou a ser arranjador, saindo aqui de Entre Rios. As melodias, entendeu? Claro, se deparou com grandes compositores, como Antônio Barros, Cecel, faleceu agora, inclusive, Antônio Barros. Nossas homenagens a esse grande poeta. Acho que ele tem mais de 1000 músicas gravadas, com todos os forros que você imaginar aí. Antônio Barros. Morena, diga onde é que tu tá, onde é que tu... Isso, o trio nordestino vendeu mais de 1 milhão de cópias nos anos 70, velho. Explodiu essa música. Aí tirou foto assim do lado com o Roberto Carlos. Roberto Carlos do lado e eles também. Eu digo, Maravilha. Que bacana, o rei do... Duas O potências. nosso né? rei aqui com o trio nordestino. Então, o trio nordestino, para mim, sempre foi assim, É poderoso, né? poderoso. E aí você vem Genival Lacerda, Clemilda, Marinês, Dominguinho, os 3 do Nordeste. Essa galera aí, evidentemente, que deu base. Quando você falou da Catingueira da Planta, eu lembrei de Marinês, que ela gravou Catingueira, que é uma música linda, né? Que fala. Ali. Tá falando de uma árvore, mas pode estar falando do ser humano resistente, né? No sertão, na caminhada, na vida, né? Marinês, cara, é outra coisa. Se tem o rei, teve a rainha. Se teve o rei, E o teve a Gonzagão rainha. parece que chamava Gonza- ela sim. da rainha, As né? gravadoras Era daquela época. Sim. o Gonzaga de saia, né? Ele meio que É, deu esse título para ela de a rainha Extraordinário. do forró, né? Pô, presta atenção, Marinês cantando, cara. É genial. diferente. Jackson do Pandeiro cantando. Jacques do Pandeiro, que maravilha. É diferente, velho? É diferente. Cada um tem uma. É uma escola, né, velho? Cada um é uma escola, cada o trio um é nordestino, único, né? Lindu cantando, velho, é uma escola. O próprio Gonzaga. Foi aqui, não sei se foi Heliópolis, foi um dos, digamos assim, quase o derradeiro show que ele estava fazendo na carreira. Ele disse que presenteou o trio nordestino. E tem aí no YouTube, quem pesquisar, ele emocionado e disse, olha, eu dei para Lindu porque era a voz mais espetacular que eu já conheci, muito melhor do que a minha. E era mesmo. Luiz Gonzaga era um cara desbravador, idealista, pô, tinha uma visão lá na frente, entendeu? Mas nesse olhar, né, da qualidade vocal, Ave Maria, tem igual não, velho. Então, a inspiração veio do trio nordestino. É tanto que eu fiz 2 projetos em homenagem ao trio nordestino que também foram marcantes na minha carreira. E aí, de onde é que vem essa música? Gilberto Gil fala de onde vem o baião, né? Vem debaixo do barro do chão. Como é para você assim? De onde é que vem esse canto? O que é que faz essa voz sua soar dessa forma que soa? Porque você tem uma voz, parece que tem 120 baixo aqui na caixa dos peitos. Tem né? Tem uma reverbera de um jeito poderoso assim, né? O que é que faz essa voz soar assim? Eu não sei, aí é Deus, se tem mesmo isso que você está dizendo, que eu acho que não chega a isso aí. Mas, evidentemente, que eu comecei a carreira em 1994, 95, eu usava um conhaque para aquecer a voz. Para aquecer a voz. E usou durante quanto tempo? Usei alguns anos, mas muito pouco. Depois eu fui conhecendo a realidade, a informação foi chegando. Quer dizer, que caminho eu estava seguindo. Olha, gente, vocês que estão... Eu estou falando isso como exemplo negativo, porque não se aquece voz com conhaque, com uísque, com nada disso. Muita gente que canta na noite usa, né? Não é por aí. A longo prazo, a fonoaudióloga, é o seu professor de canto, é a hidratação, é a nebulização, é a técnica vocal. Isso vai lhe dar vitalidade e saúde vocal por muitos anos. É não fumar, é não beber. Então, quando eu estou profissional, eu digo, e inclusive eu tomava minha cervejinha. Mas graças a Deus tinha uma coisa que eu não podia atravessar. Se eu tomasse 2 copos de cerveja, eu esqueci a letra. Pronto.
estou lascado. Aí era incompatível, Então- né? Com... Era incompatível no intelectual e era incompatível, né, hoje na profissão, que eu considero dessa forma. Por sorte sua, não batia bem. Rapaz, então, porque tinha aqui em Itapuã, você lembra já, um restaurante chamava-se Uauá, onde só tocava forró. Não, A não nação lembro. forrozeira que está nos assistindo aqui sabe. Ficava ali quase no final de linha de Itapuã e era uma coisa muito pequenininha, onde só tocava um trio de forró. Fel do acordeon era o, digamos assim, era o maestro, um trio, sanfona, zabumba e triângulo. E eu, quando cheguei, na minha vinda lá do Barro Vermelho, busquei em Salvador um lugar onde tivesse forró. E não achava? Zero. 71, 72, 72. Descobri de Dona Joana, que ela é de lá de Uauá. A galera de Barro Vermelho e Uauá, todo mundo está assistindo isso aqui, viu? Vai falar. E Dona Joana conseguiu colocar, rapaz, essa parte musical com forró e servindo o quê? O bode, a galinha caipira. E eu cheguei aqui saudoso, né, do interior, descobri. E a partir daí comecei a me enturmar com essa galera. Mas o meu caminho era outro, o meu caminho era o Exército, eu adoro o Exército, uma instituição que eu tenho... Aí você serviu o Exército 6 anos no 6 Exército, anos. fui cabo do Exército. antes de começar a cantar? Muito antes. Muito Não antes. tinha nada. Tá. E aí, Não tinha nada do Exército. só para citar uma coisa que você falou, de não tinha espaço para a música, né, do forró. E aí Luiz Gonzaga, não, Elomar, ele fala muito isso quando ele veio de lá, da Fazenda dos Vaqueiros, né, lá de Vitória da Conquista, para aqui, para a capital. E aí ele ficou por aqui um tempo, estudando, bem jovem, e ele, quando ele começou a perceber que aqui não tinha espaço para a cultura sertanês, como E não ele tinha chama, mesmo. aí ele voltou para Não lá tinha. para poder criar um espaço imaginário onde possa habitar os personagens dele. Eu acho isso assim só uma pessoa que veio com esse propósito para ter essa consciência. Então não tinha. E aí essas pessoas que se reuniam ali é que começam a criar esse espaço, né? Também a partir dali e talvez, sei lá, se tinha um outro espaço semelhante a esse. Admiradores órfãos do forró, velho. Então, como você tem essa migração do interior para a capital, que é grandiosa, e normalmente o interior, né, você pelo menos tinha lugares onde se tocava mais forró, você vivia, Exatamente. seja no sertão mesmo, na fazenda e tal. Você chegava numa capital, porque eu vim para quê? Com 17 anos, vim com aquele propósito da prosperidade do jovem, né, para conseguir alguma coisa. Vim para o Civil Exército, entrei como recruta, soldado, engajei, cabo do Exército, passei 6 anos. E hoje, se eu tivesse entrado lá pela AMAN, né, na academia, eu estaria hoje, se Deus quiser, lá, porque eu gosto do Exército. Quer dizer, eu peguei uma carreira de praças e não de oficial. Então, são caminhos, assim, diferentes a nível de crescimento mesmo. Sim. Mas me dou por satisfeito no Exército, só agradecer. E depois é que eu fui para o Polo Petroquímico, né? Aí foi outra convivência. E nada de música, não. 20 anos no Polo Petroquímico, Marcelinho. Então você começou música com que idade? 20 e 40 tantos? e poucos 40 e anos, poucos? foi. Sério? Eu tenho 71 anos. Mentira. Sério? Eu tenho 71 anos. Que maravilha. Então, eu tenho 30 de carreira. Exatamente em 40 anos que eu vim começar, rapaz. Isso. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. O meu nunca mestre, é tarde. Mário Guzmão, ele também começa acho que com 40 anos a ser ator. Ele era dançarino. Então, e ele é mais reconhecido depois, né? Pelo trabalho de ator, né? Ou seja, nunca é tarde para se começar, né? Nunca é tarde. Então, você viu que a minha influência pelo forró, ela é de criança lá do Barro Vermelho. Mas veio despertar mais tarde. Aí onde eu, nesse namoro, nesse matar saudade no restaurante Uauá, entendeu? Com esse colega ouvindo forró, eu passei a dar umas canjinhas lá. Ah, tá. Então, você Aquela ia lá para canja. curtir o forró que era tocado. Eu e Dona Marinalva Coelho. Certo. Você Só- ainda não cantava, Nada, nem cara, pensava em nada. cantar. Eu ia para lá para dançar e ouvir forró. Entendi. Não ouvi em outro lugar. É o que você falou aí, foi Elomar? Elomar. Elomar. Não tinha em outros. Não tinha espaço, Não tinha espaço. nenhum, zero. Ouvi em rádio aqui. Pois Oxe, é. cheguei no mês de abril, já dentro da música, para querer botar uma música aqui em Salvador, o dono da rádio disse, você é maluco. Eu vou tocar forró no mês de abril, rapaz? Assim mesmo. Eu gravo isso como, uma coisa apenas para refletir, que graças a Deus a gente tem caminhado de uma forma positiva.
Abril, você tocar forró? De jeito nenhum, velho. Só vai tocar no mês de junho. Lá Olha no lá. mês de junho. Então, me enturmei com aquela galera, Fel do Acordeon, Toninho, Margarida. Margarida tem 80 e poucos anos, é uma cantora também, de um trio de forró, que canta muito bem. E eu comecei a fazer amizade, a cervejinha e tal. E enquanto despertou aquela coisa, dar uma canja. E fiquei dando Antônio José, que é um cara assim, um grande conhecedor da cultura, também gravou, cantor, compositor, representante, acho que era da Odeon, passou a ser. Então, essa turma aí toda foram assim amigos queridos, são amigos, né? E aí eu comecei a dar canja, E você cantava o que nessas canjas aí? Forró. Mas de repertório de quem, assim, você Aí lembra? tem que ser. Tem que ser o... Luiz Gonzaga, Trio Nordestino. Né? Jacques do Pandeiro eu cantava menos. O foco era Trio Nordestino e Jackson do Pandeiro. Aí, em 1994, é que eu fui para passar um São João em Caruaru, 94. E eu compus uma música, e o título dela, Barro Vermelho e Sua Realidade. É a primeira? Falei a primeira de tudo. Ou seja, começa lá na sua origem, né? Barro Vermelho. E falando de quê? Do óbvio, da seca, do tormento. Porque eu bebi, Jackson, água de cacimba, cara. Que você pegava no bongó, na lata de querosene. Essa foi minha realidade, minha infância lá em Barro Vermelho. De cacimba que você tirava, tinha que deixar decantar? Porque Às vezes fazia um filtro, sabe o que é um filtro? Aquele pano que você botava. O que é que filtra ali, pelo amor de Deus? Filtra muito pouco, né? O que é que filtra num pano? Aquela água barrenta. Barrenta, para tirar isso aí. Quer dizer, eu conhecia essa realidade e conhecia a realidade da seca. Que aí, meu amigo... Felizmente, graças a Deus, eu consegui, com a relação de amizade, levar uma adutora para Barro Vermelho. Transformação 360 graus. Água encanada do Rio São Francisco. Adutora do Forrozeiro, está lá. Você levou isso quando? Eu acho que você me falou isso. Há 10 anos. Num encontro nosso 11 aí. anos, tem 11 anos. A gente se encontrou em algum lugar, acho que live, né? Tem Depois 11 da pandemia, anos, cara. que você me falou desse projeto. E eu me orgulho porque pensa numa revolução. Imagino, a água é a vida, né? É a única coisa, às vezes, ou talvez a coisa mais essencial que o sertão fica esperando, chover, para poder mudar toda a realidade. E eu disse que Barro Vermelho tem 2 quadras, né? Hoje há quase uma terceira quadra está se formando. Por quê? Por causa da água. Da adutora. As pessoas que migraram para São Paulo, que se aposentaram, todas ou praticamente, boa parte voltam, ou quando não constroem casas para passar o São João, para vir, entendeu? Por quê? Porque tem a água. É brincadeira você levar quando você ia para lá, levar água para beber, que não tinha água para beber. Depois vê o poço artesiano, aí você coloca, tem lá um dessalinador que quebra, a hora quebrava e você... É um tormento, é que nem Luiz Gonzaga falava, é um aperreio, meu irmão, e grande, viu? Não é brincadeira, não. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu, nessa relação de amizade com o governador Jacques Wagner, eu vou fazer questão de dizer aqui, porque ele plantou ali a transformação dessa região, porque não foi só o Barro Vermelho, mas mais 3 distritos foram contemplados com essa adutora. E tantos outros nessa Bahia tão grande, né? Você está falando do entorno ali, né? Maria, pois é. E até feliz que agora, né, o prefeito Burila atual conseguiu fazer uma ampliação para outros distritos, né? Barro Vermelho foi o pioneiro, aí veio Poço de Fora, que é o segundo, Esfomeado o terceiro, e Pinhões o quarto, que já pertence a Juazeiro. Mas agora está indo para outros distritos que sofrem até hoje pela falta d'água. Com essa problemática aí. Aí eu compus essa música, cheguei em Caruaru, Marinalva, vou gravar essa música. O vento sopra levantando o poeirão, o sol castiga, a seca é forte, meu irmão. A terra ardendo, pedindo molhação, capim secando, não alimenta mais não. O gado magro não resiste à inanição, busca comida na porteira do patrão, como dá pena, ó quanta judiação, até parece uma grande maldição. E por aí vai. Lindo, coisa linda. Falando dessa... Um aboio. Se você cantar isso...
gado bonito, chega pra cá, bora Cruvina, chega pra cá. Eu aquele Bicho bravo. Vai, bicho bravo! Que coisa linda. Essa canção sua, se você canta e tem uma boiada na frente, ela vai seguindo, ela vai, né? Dolona, não sei o quê. Cheguei no estúdio em Caruaru, o nome do cara chama-se Edson. Cara, sou da Bahia, lá era o point das gravações para as festas juninas. Estou lhe falando de 1994, há 31 anos, né? 31. Ele disse, tudo bem, pode ficar por aí, você paga, tal, para gravar, tal. Ele já tinha arranjador. Arranjador era um Alice, uma bateria desse tamanho programada, um tecladozinho ali e tal, tá bom. Qual é a sua música que você vai gravar? Eu digo, essa aqui. O vento sopra levantando poeirão. Subiu o tom aqui para ficar mais... O sol castiga. Ele chegou assim, ô baiano, eu já fabrico LP aqui no fundo de casa. Eu digo, o quê? Você não quer gravar um LP, não? Olha. Digo, o LP tem quantas músicas? 12. Eu só tenho uma. Não dá para gravar, só tenho essa mesmo, porra. Aí disse, não, pera ainda. Isso eu resolvo. Você quer gravar? Digo, quero, gravo. Assim mesmo, né, como estou dizendo. Mas aí você mandou essa voz, essa música com essa voz potente, ele já ele ouvindo. Na hora de eu gravar, eu estava cantando por radiador, para ele, entendeu? Fazer o que não tinha nada. Eu cheguei assim, como eu estou aqui, conversando com você. Aí, cara, ele ligou para o Nildo Almeida. Já ouviu falar? Sim, poderoso. Poderoso. 96 anos. Eu tive o ano passado na casa dele. E eu gravei uma música de Júnior Vieira. Ele está morando aqui, né? Caruaru. É o berço dele, né? 96 anos. É outro, eu falei de Antônio Barros e rendemos aqui, né, as nossas condolências a todos que o admiram. É uma legião, família e fãs pra caramba. É outro baluarte da composição. E vivo aí. E tá bacana, tá bem. Gravei até uma música de Júnior Vieira, quando ele completou 90 anos, em homenagem a ele. Aí a esposa disse, nunca tinha visto meu esposo chorar, se emocionar com música. E olhe que ele tem música. Quando ele ouviu essa música, E aí ele ligou para o Nildo Almeida, o Edson. Senhor Nildo, tal, tem um cara da Bahia. Rapaz, ele riscou lá. Quando chegou lá, já foi me dando logo 4, 5 músicas para gravar. Eu achei de uma generosidade. Um cara que já tinha uma história. Um baiano que chegou ali. Olha, Jacques, é porque não tinha isso aqui. E não tenho esse registro. Ele ainda fez vocal para mim, cara. Na música que ele me deu. Eu tive que aprender, não sabia absolutamente de nada. Entendeu? E aí eu saí com o meu projeto, né, de 10 músicas. Chegou com que uma, eu fui no Pelourinho depois correndo para fazer a capa. Quem vê lá é um chapéu. E eu estou não me lembro o casario agora, mas num casario daquele que eu intitulei de No Balanço do Forró. Pronto. Então essas 10 faixas você gravou lá. Lá. Já saiu de lá com elas. Já saí com ela porque ele prensava no fundo da casa, no do quintal dele mesmo. Olha ali, é aquele dali o primeiro. Não só gravava. Olha lá, olha, tá até com um coletinho vermelho. Vou pedir a W para trazer aqui, como é o nome dele? No Balanço do Forró. No Balanço do Forró. Pode ir lá no Adelmário Coelho. Canal do YouTube que acha lá. E aí, você está falando de Pernambuco, né? Pernambuco cantado ali por Gonzagão, a Feira de Caruaru, né? É dele, de Nildo Almeida, hein? É dele? É dele. Tem alguma região mais rica em forró do que Caruaru? Aí você fica dizendo, por que esse baiano vai fazer isso em Caruaru, na em Pernambuco? Capital do forró. Em Pernambuco. Vamos estar lá agora, inclusive, dia 13 de junho. Todo ano, graças a Deus, a gente toca no São João de Caruaru, que é grandioso mesmo. Porque na Bahia, meu amigo, naquela época, vamos falar assim, a tecnologia musical do forró ainda era, sabe, aqui mesmo na capital, eu estava dentro da capital. Pouco desenvolvida, né? Pouco. Os próprios músicos você não encontrava assim, entendeu? Profissionais. Assim como a Bahia tirava um som no axé, né, que ninguém, nenhum outro estado, nenhum outro lugar tirava, Caruaru tira o som de forró. E eu fui começando no lugar certo. É tanto que os 3 projetos seguintes, que aí já foi de Caruaru, foram mais 3,
1, 2, 3, foi até Chovendo Sinceridade, e depois fui para Recife, para depois, essa minha convivência com a galera aqui, a gente ir nos arrumando por aqui mesmo. Graças a Deus, hoje, esse cenário já foi... Já melhorou, já é outra realidade. É outra realidade. Caruaru, na época junina, parece que, eu não sei se mantém ainda, mas eles faziam, parece que 40 dias consecutivos ali de forró, né? Era uma programação de 40 dias. Teve esse cronograma, depois ficou em 30, aquela competição bacana que eles têm com Campina Grande, o melhor e o outro é maior. Aí fica assim, graças a Deus eu canto lá nos Olha dois. ele ali, ó. Olha, aqui, isso aqui é o pelourinho. Esse é seu filho? Qual? Esse é seu irmão? Tô mais velho? Cara de menino, Tô mais velho ali? cara. No Balanço do Forró. Olha só, parece, né, uma aquela fisionomia foto- diferente sua ali, né? Bem diferente, né? Aí é no Pelourinho, Pelourinho. Casarios ali, né? Pelourinho, é. Pode ir lá no meu canal no YouTube que vai encontrar isso aí. Olha só. É no Balanço do Forró, é no Balanço do Forró. É o Nildo Almeida. É no Balanço do Forró, hey, hey. Hey, hey. 30 anos, meu amigo, é coisa lá atrás, né? Que maravilha, W. Me lembrou um pouco a pegada de... Eu acho, não sei se ele é pernambucano, aquele que tem uma música que é o Gago Grego, Xangai já gravou ele. Pernambucano, compositor? Cantor e compositor. Cantor e compositor. Poxa, Bom, eu não ali sei se você aquele tem aboia Petrúcio dele. Amorim, você tem O fazendeiro Maciel é quem Melo, manda mas o vaqueiro vaquejar o dia inteiro, tomando conta do gado. É dele isso. Mas o vaqueiro, afamado do sertão, vai cantando uma canção com um aboioá afinado. Tô com o nome aqui para sair, sabe? Sebastião Dias não deve ser. Não, né? não é. Sebastião Dias, numa música assim, extraordinária, que é Conselho a Filho Adulto. Até faleceu ele já também. Essa linha, não sei como é que se diz isso, desse forró pé de serra. Porque aí, se você quer falar dessa geração, é lá atrás ou é a geração atual? É mais para cá um pouquinho, não é? Tá no meio do caminho aí entre No meio os do mais... caminho tem Maciel, tem Petrúcio, É um pouquinho tem antes Acioli de Neto, Maciel. Extraordinário. Antes de Maciel? Antes de Acioli Maciel. Neto, que faleceu, Flávio José. Não. Poxa, estourou vários Nossa, sucessos eu de tô Acioli aqui. Neto. Tem até o meu amigo Edson Barbosa, da Link Produções, que produziu um CD dele lindo, com um CD com a encadernação, assim, com várias participações. Pinto do acordeão também com Bom, eu muita espero coisa que eu bacana. possa lembrar aqui. Jacinto Silva. Você está falando Você um me pouquinho lembrou lá, Jacinto Silva aí. Jacinto Silva, Que- João Silva, É. Antônio Yolanda Barro, que Onildo lembrou. Almeida. Yolanda que foi ali pesquisar Que e maravilha, conseguiu. Jacinto Silva. Era isso aí. Que é uma levada que parece uma embolada, parece um coco. Mas é um forró, mas Ele é mais pra frente, né? Ele é um mais... pouquinho mais para frente. Ah. E aí, a partir daí, nós fomos. Aí veio Não Fale Mal do Meu País, em 1995, que realmente foi outro momento muito bacana da carreira. Fiquei feliz também com esse resultado. Gravado lá, inclusive, em Caruaru. Aí eu já me planejei, né, cara? Eu já estava empregado no Polo. Juntei umas horas extras. Falei com o meu chefe, preciso de uns 8 dias aí. Passei 8 dias lá e consegui fazer esse tape, que foi muito bacana, 1995. Isso já é o quê? O segundo ou o primeiro? O segundo e o primeiro, o segundo projeto com o primeiro CD. E que veio também ainda em forma de vinil. A partir de 1995 já vem em CD. Não fale mal do meu país, da minha gente, esse povo varonil. Fale da França, da Itália ou da Espanha, da Rússia ou da Alemanha, mas não fale do Brasil. Olha, João Caetano é o Maravilha. compositor. Até hoje, essa música não sai do repertório já. Que maravilha. Já botei em arrasta-pé, já botei em shorts, já botei em tudo. E já experimentei tirar assim Margarete. E eu tenho uma gratidão a ela mesmo, entendeu? Que me deu aí a oportunidade Margarete de dar alguns Menezes. passos aí para frente. Margarete, ela não é boba não, né? Com Um certeza. dia ela vai vendo, né, a possibilidade de
de trazer algo não só para ela, mas trazer aquela, né, Aham. aquela expressão para a luz assim, do grande público. Você, então, eu estava lendo uma coisa sua que eu achei interessante, de um acidente que teve com um carro levando um monte de CD seu para, não sei se era Eunápolis, alguma cidade, para fazer um show. Na verdade, vinha de São Paulo para aqui. Ah, ele estava vindo para cá. O carregamento de CDs, era CDs? É. Pra... Pega esse áudio aí de Charles, por favor. E aí, O áudio de Charles. que era para você lançar aqui, era isso? Era. E o que foi Cara, que houve? em 1995. Então, 95, eu voltei isso? lá, era o primeiro 94, isso aí, 95. Eu digo, esse negócio... Sim, quando eu cheguei com esse LP aqui, eu comecei a colocar ele em Juazeiro, Senhor do Bonfim, aquela região ali. E era um trabalho meio quase como um circo, que tem que ir lá, né? Ah, Diferente de hoje, como você 100%. falou, que você aperta um play aqui pela internet, vai para tudo quanto é canto. Tinha que gastar Você tinha sola que de fazer sapato, esse- meu irmão. Tinha que gastar sola de sapato. Não tinha essa, não. Daí, Luiz Gonzaga, a minha vida é andar por esse país, né, levando a sua música para esse povo mesmo. Não tinha jeito, você tinha que ir de porta em porta. Mandava no correio, mas você tinha que fazer isso. E eu acho bacana, e eu criei com as rádios, essa relação que até hoje, graças a Deus, claro que não dá para ir em todas. Assim, todas. porque eu, quando saía assim, para divulgando, onde tinha alto-falante, carro de som, eu jogava uma fita cassete, dava alguma coisa. Hoje o processo é outro, né? Então, foram assim momentos que eu acho que nos faz refletir, né, que tudo aquilo que você acredita, que você ama, que você tem vontade de fazer, você é capaz. Isso não tenha dúvida. Isso eu deixo também essa mensagem. E essa música, Não Falo do Meu País, ela foi uma das últimas a entrar nesse projeto Não Falo Mais do Meu País. Nesse mesmo estúdio, normalmente concentram-se compositores à procura de intérpretes. E quando eu cheguei lá em 95, eu não cheguei com ela. Cheguei com 10 músicas, né, normalmente era isso aí, 10 a 12 músicas. Mas aí esse rapaz, João Caetano, que também já é falecido, um dos grandes compositores, grande também. Eu gravei depois não sei quantas músicas dele. Sabendo que tinha um baiano ali que quer gravar, a gente faz uma composição financeira, que é coisa pequena mesmo, chegar assim, sabe, aquela coisa que é diferente de hoje. Hoje é tudo em outros caminhos. Você negocia ali, enquanto tal, para aí você compra ali, não sei que uma obra dessa não tem. Não tem valor, não tem preço. Não tem preço. Tem valor, mas não tem preço. Não né? tem preço. Tá bom. Aí ele chegou, gostava de tratar os outros carinhosamente. Caba Velho, pô, você é da Bahia, sou. Ah, eu ando muito por lá também. Mas não conhecia, estava entrando ainda. Tem uma música aqui para você. Posso cantar? Claro. Não fale mal do meu país, da minha gente, esse povo varonil. Fale da França, da Itália ou da Espanha. Puxa, quando eu ouvi, rapaz, eu digo, posso gravar, poeta? Pode. Aí eu tirei uma das minhas, das 10, botei a dele. E como eu trabalhava no polo petroquímico, normalmente, ela fazia essa exaltação ao país. Era um reduto oposicionista do caramba. E eu fui influenciado por isso, cara. E na edição, Jackson, eu coloquei, ao invés de colocar a primeira, né, que seria normalmente aqui o primeiro carro-chefe ali, né? carro-chefe, eu É. botei na sexta, cara. E aí? O que é que muda nisso aí? Entrou. Isso é foi uma interessante estratégia também, né? infantil, né? Porque você pode ouvir em qualquer lugar, mas qualquer coisa você botar em primeiro lugar. Mandei fazer 3.000 cópias em São Paulo. E o caminhão que trazia Um caminhão. era um caminhão, uma carreta, um caminhão. Trazia várias mercadorias, tinha minhas 3 cópias. Chegou ali em Eunápolis, eu tinha pedido aqui para Emília ver, eu tenho o áudio dele aqui. Porque é muito marcante para mim esse depoimento desse cara, Charles, que ele era locutor da FM Porto de Porto Seguro. FM Porto Seguro. Ele está lá ainda em Porto Seguro. E ele chegou a ser diretor da rádio. Né? Na época, ele era o quê? Ele era um locutor que estava no horário. Você acredita que uma senhora passou nesse momento desse acidente e pegou alguns CDs e levou até a rádio? Olha só. Olha, até hoje eu fico me perguntando que luz foi essa Quem que ela é? teve de Quem é? levar para a rádio e sugerir a ele sortear. A esse cara. Eu tenho o depoimento dele aqui, Charles. E isso. É? Isso. Em 1995. E o cara, quando ouviu, velho, Não Falo Mais do Meu País, ele gostou, cara. Gostou e começou a tocar Não Falo Mais do Meu País. Olha, Porto Seguro
não tem tradição de forró, como tem o norte do nosso estado. É tão grandioso. Não fazia nem São João. Hoje já faz um grande São João, mas não fazia nem São João, cara. Era uma coisa... É a cidade do mundo. Aquela coisa praieira ali que a vai Passarela do Álcool. Sabe onde é que essa música entrou? Na pirataria. Dali da do Passarela? CD da Passarela do Álcool. Daqueles vendedores ambulantes ali, tudo? Daqueles caras. Eu tenho ele lá em casa. Olha só. E ele... Aí começaram a ouvir e tal. E a música foi crescendo. E eu fui me arrumando em casa, né? Tá chegando aí e tal. Que maravilha. Tinha o telefone no verso do CD, telefone da minha casa. Olha o profissional aí, botar o telefone de casa. Ou seja, para ele acordar meia-noite, ele acordar a hora que você quisesse. Que não é maravilha. escritório, não. Era tudo dentro de casa, eu e Dona Marinalva. E essa música, rapaz, sem divulgação, sem você mandar para lugar nenhum. Você vê quando é as Quem coisas. é esse anjo aí, essa mulher, né? Que foi Esse lá anjo e dessa levou. mulher que eu nunca conheci, mas que Deus, eu não sei se também está viva ainda. Eu espero que sim. Eu vou até perguntar isso a hora dessa, Charlie. Né? É muito significativo. Claro, isso aqui me deu a sustentação para estar 30 anos, não, mas foi um momento especial na carreira. E aí eu comecei a me arrumar em casa e começaram a pintar show. Que é assim, a música é assim, né? Você estoura uma música, tudo acontece. É a cultura humana. Planta essa semente e aí vem a colheita depois. Pronto. Aí eu comecei me organizando, tal. Eu e Dona Marinalva, só nós dois, velho. Ali, ela é uma tratoraça ali, retada. Bora, que agora é a hora da gente ir. Mas ainda trabalhando no polo, velho. Não vou largar. É como se diz, não vou largar o certo pelo duvidoso. Exatamente. De jeito nenhum. Sempre, tanto eu como ela, tivemos sempre pé no chão. Nunca me atirei no escuro. É tanto que houve ainda esses momentos de polo e música, 6 anos. Chegava nos shows, 5 horas da manhã. Ia pegar no batente ônibus, cedo ia lá no lá, o dia todo, voltava, tal. Era nessa. E 6 anos. Aí eu percebi, que já tinha em dado momento, que agora... Era hora de passar o bastão, né? Fechei um ciclo lá, que foi exatamente a minha garantia, que eu queria para minha família. Pô. Eu digo, E eu vi alguns filmes acontecer em música. Pô, o cara, de repente, larga tudo, vai, não dá certo. E isso... Exatamente. Esse cuidado é bom. Hoje. E é legal você estar falando isso aqui, porque isso serve de conselho para muita gente, né? Com que certeza. Às vezes tem aquela história de mais vale um pássaro na mão do que 2 voando, né? O cara tem ali um trabalho, seja ele qual for, desde que seja uma coisa digna dele estar ali, né? Trabalhando, se ocupando e pagando as contas dele. Aí, de repente, ele pode dar na cabeça que eu vou aventurar a ser um artista. E não é assim, né, Adelmário? Não é tão simples assim. É melhor ele firmar essa caminhada dele como artista para depois ele definir essa caminhada. Uma coisa que é muito marcante para mim, que eu via... Eu tenho esse filme aqui. Eu via o desprestígio de algumas pessoas, donos de casa, restaurante, com relação a músicos, né? Então o cara chegava, queria apresentar seu trabalho, o cara oferecia o jantar para ele poder fazer. Pô, eu acho aquilo deprimente. Eu digo, rapaz, esse negócio... Não quero isso para minha vida, né? Eu não quero isso nunca. Então eu deixei fechar esse ciclo para não ficar nessa dependência, que eu sei que ela é real até hoje, cara. Infelizmente, tem pessoas que se sujeitam a um cenário, né, tão humilhante como esse. Eu vi mesmo. Eu lhe dou o jantar, você pode fazer seu showzinho aqui. É demais isso aí. É exploração demais, né? É exploração demais. E eu aí só dei o passo definitivo para a música, com 6 anos, evidentemente, no polo e na música, depois que eu fechei o ciclo, conseguindo uma aposentadoria no polo. Aí eu fechei para a mulher, agora é hora da gente ir. E aí um detalhe que é o seguinte, que a gente está conversando aqui, tem gente que está ouvindo, que pode servir de inspiração. Quer dizer, você, durante esses 6 meses que você estava entre o polo e a música... 6 anos. 6 anos, você estava ali sempre também na música. Não era assim que, durante 6 anos eu vou lá, toco. Era uma coisa que você estava plantando constantemente, né? Claro. Era um cultivo ali de uma coisa... né? Porque eu não tinha experiência administrativa, musical, para sair e me enfrentar. Olha, o que é que hoje você vê, né, um fracasso por essa tomada de decisão? O cara não sabe o que é vender batata e já larga tudo para vender batata no outro dia. Ele vai ter uma probabilidade muito grande de se dar mal. Exatamente. Então, muitos colegas, inclusive do polo, que saíram
né, com aquela demissão incentivada, tal, recebi uma grana, velho. Não, eu vou botar isso aqui, botar uma lavanderia, mas nunca tinha trabalhado com lavanderia. E eu sempre digo, pô, como é que eu vou me atirar numa coisa que eu não conheço ainda? Vi esses filmes aí, né, de alguém oferecer um jantar para o cara fazer o show. Eu vou entrar nesse negócio, velho. Deus me livre, não vou não. E eu vi pouquíssimos que saíram de lá, que fizeram essa transição. E se deram bem, né? E se deram bem. Pois Até é. hoje, um amigo meu, que é dono de uma rede de loteria aqui, que ele fez exatamente isso. Ele não sabia que era loteria, botou, conviveu alguns anos. Quando ele saiu, já estava prontinho ali, se arrumou, foi embora. E aí, eu quero saber de você o seguinte, a gente estava falando aqui dessa coisa do período que as rádios tocam, que os shows acontecem com mais frequência, que é o período junino, mas que isso já se espalha, assim, Já. pelo calendário, pelo menos anual. Fala um pouquinho de como é que funciona o seu calendário de shows, né, durante o ano e como é que é no São João, que é muito mais intenso, né? Então, cara. Que frequência de shows você faz e por onde você faz quando não é São João, por exemplo? A nossa luta é quebrar essa sazonalidade cultural. Porque o forró é uma música tão rica, cara. Universal, né? Não é para Cabe você em só qualquer ouvir época do ano, é. só no mês de junho. Pô, não dá. Né? Nem para o profissional sobreviver, pelo amor de Deus. É uma luta da classe, vamos chamar assim. Quebrar isso aí. Houve, sim, significativamente essa melhoria. Eu diria para você, com 30 anos de carreira, graças a Deus, eu tenho conseguido, né, não na uniformidade, mas me manter o ano todo levando meu forró para qualquer centro, para os centros onde não tem cultura, e nem é São João, nem São Pedro, nem Santo Antônio. É no Réveillon, é no Ano Novo, é no Carnaval. Graças a Deus, eu tenho sido procurado, entendeu? E faço com o maior carinho, mesmo saindo dessa zona aí, que é, digamos assim, zona que eu digo é a zona cultural, que é uma cultura mesmo, né, de se festejar o forró. Quando você chega a partir de agora, Abril, até julho... Abril? Que Já, mês de abril já começa. Março já começa. A virada Acabou, da chave, acabou o carnaval, já começa. Você vira a chave. Eu vejo assim. Porque eu faço até carnaval, entendeu? Sim. Mas Olha só. às vezes eu me sinto assim, faço. Esse ano é que eu disse para minha galera, olha, não vou fazer. Vou dar uma descansada. Mas virou a chave. Você pode perceber que nas pessoas mudam também. O povo já quer. E aí a intensidade ela vai assim, a curva vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, vai assim, até que chega em junho, sim. Aí você tem o mês mesmo da grande festa. Em julho, entendeu? Você vai com os harmônicos ainda da festa, vai, agosto, e a gente vai continuando. Na mesma quantidade? Não. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, e começa o ciclo. É quase Mas graças como se fosse, a Deus que a gente toca o ano todo. É como se fosse também a estação mais forte, né? A estação mais forte, né? Junho? Junho, julho, por ali. E Incomparavelmente. que média de shows você faz nesse período assim? Porque Jacques, eu não vou colocar aqui como grandeza, não, viu? Não entenda dessa forma, porque eu nem gosto disso. Mas hoje eu já administro essa quantidade. Graças a Deus, se fosse para fazer, eu faria 3, 4 shows por noite. já diminui a quantidade Não, em função. quero e ainda assim, acho que deve ter umas 3 ou 4 dobradas ainda que eu... Sabe? E por que isso? Não, claro, você vai enxergando coisas que com a experiência... Vai pisando mais no freio. Vai pisando, vai no freio, é natural. Eu sou fácil, entendeu? Digamos assim, de sair da normalidade quando eu não consigo fazer uma entrega bacana. Legal, isso é importante, né? Não, eu saio mesmo. A qualidade é mais A importante que a qualidade. quantidade, né? Quando eu estou no camarim que eu não posso receber as pessoas, que eu tenho que sair correndo. Pra ir Eu estou no palco, eu tenho que avisar, olha, gente, não vou poder receber você. Aí eu me coloco lá no lugar do cara, da amiga lá. Exatamente. Porra, eu queria ver tanto esse cara, velho, dar um abraço nele. E esse patrimônio, cara, é quem me faz estar ali. Então, levar mais qualidade para ele. Olha, quando termina o show, e a galera que está me ouvindo e sabe, eu passo já com 1 hora, 2 horas e tantas coisas, quantas forem necessárias.
Eu me identifico com isso também. 30 anos tá? eu não abro mão disso. Porque assim, você vai para regiões aí dessa Bahia, né, e desse Nordeste, você estava falando aí, eu estava lembrando também de Milton Nascimento, quando ele fala que o artista tem que ir onde o povo está, né? É. Então esse trabalho do forró é bem isso, né? Você vai para regiões pequenas, pessoas que te ouvem do rádio ou da TV, que nunca te viram pessoalmente, que é importante não só para elas estar vendo você, quanto você está tendo feedback daquele cara que às vezes é um trabalhador da roça, né? Que está ouvindo a sua música Que ali, anda, né? vamos falar no linguajar dele, e anda léguas. Léguas. Léguas e léguas para te ver, cara. Tem até uma Légua Tirana, que é uma Uma- música de Gonzaga, que é uma música linda, né? Pouco conhecida do grande público, né? Linda, muito. Então, viaja léguas, quilômetros para te ver. E, de repente, não, sei lá, em determinados casos, não são todos, falta essa sensibilidade de dizer o seguinte, porra, eu só estou ali, entendeu? Não é porque eu sou bonitinho, não, é porque esse público me fez que o cara me contratasse, velho. Se não fosse esse público, nenhum prefeito vai achar Delmar, nem Jacques Costa bonitinho, não. É o talento do Jackson que me faz contratar ele, mesmo que eu não goste dele, mas o público gosta. Então, vou Exatamente. trazer. Tem que ter esse respeito. Aí existe uma força maior, isso que você está falando aí, que é a expressão dele mesmo, do artista. E quando tem uma coerência do que ele está cantando com esse trato dele com as pessoas, né? E aí você traz uma coisa que eu acho importante, que não é essa coisa de profissional no sentido de vender da melhor forma, não. É a coisa verdadeira mesmo do sentimento, né? De estar ali, né? Olho no olho com aquelas pessoas, né? E as Isso é pessoas real, que né? estão aqui, né, assistindo essa prosa tão bacana, com certeza quem me conhece sabe que tem sido aí assim, dessa forma. Se às vezes a gente erra por qualquer coisa, não é por querer, não. Mas eu tenho isso como prioridade na minha carreira. É tanto que eu profissionalizei ela com a experiência que eu tive do polo, principalmente. Ainda vejo essa necessidade de muitas pessoas e esse cuidado que tem que ter de você se profissionalizar. Eu aprendi, lá no início, você me viu falando que era eu e Marinalva na cozinha, telefone de casa, tal. Mas depois você vai entendeu? Que a organização... Está organizando esse movimento todo. Para chegar aí, né, de uma forma mais... Então, a gente está no mês de abril, né? Então agora é ladeira acima aí, forró, pé de serra, subindo a serra, né? Ladeira acima. Eu vou fazer um convite para um projeto que está bem próximo aqui, que é um projeto que nós fizemos ano passado, que é o Triângulo do Forró. Eu, Flávio José e Dorival Dantas. Maravilha. Nós fizemos ano passado no Armazém Vilas. Cara, esgotaram-se os ingressos. E foi uma felicidade para Dorival, para Flávio e para mim. Porque as pessoas que foram lá foram para dançar e curtir forró. Ou seja, genuinamente forró. E aí, era para ser itinerante o ano passado, esse ano já tem 3 edições marcadas. Então, dia 30 de abril... Agora pertinho já. 30 de abril, pertinho, em Aracaju. E depois, dia 9, aqui no Armazém Vilas, em Lauro de Freitas, e dia 10 em Feira de Santana. Feira de Santana. Então, 30 de abril, 9 e 10 de maio. Exato. Que maravilha. E aí, claro que segue levantando poeira, se Deus quiser, nessa parte do Nordeste. A Bahia, que hoje tem o maior, a qualidade de melhor é essa coisa, mas é o maior, ou seja, onde se tem mais vitrines, portas abertas, entendeu? A efervescência do forró. São 300 e poucas cidades que fazem, efetivamente. Com shows de forró. Pipocando de forró para tudo que é lugar. Trazem forrozeiros e forrozeiras Brasil para cá, por essa grandiosidade que é o Estado, né? Você vai em Pernambuco, talvez sejam 50, 60 fazendo. Aracaju também fazem festas lindíssimas. Mas a Bahia tem esse potencial de fazer a maior festa regional mesmo. Bahia é uma nação, né? É uma muito nação. grande. Né? Que maravilha, Adelmário. Então, meu amigo, grato assim por essa conversa. Qual é a música que você tem tocado mais recente sua? Eu estou lançando uma música agora, Saudades B. É de um poeta baiano, Alain Requião. Acho que já deve falar. Alain Requião, de nome. Daqui, cara, Salvador. Fico feliz quando gravo alguma coisa aqui do conterrâneo. Já gravei algumas coisas dele, Namorada Preferida. E esse ano ele veio com
Quando me mostrou essa letra, eu digo, rapaz, que diálogo bacana com essa juventude, com essa galerinha que eu gosto tanto. E Saudades B. E essa música está crescendo, está tocando bem, tem um clipe dela já. Tem um clipe ali? Tem ela aí. Aí, ó. E está me surpreendendo de uma forma muito positiva que ela nacionalmente, se eu te mostrar, deixa eu ver quantas vezes. Na beira da praia, que maravilha. Olha aí a mensagem bacana. É claro, o sentimento do amor. Ó, hoje já tocou 341 vezes nacionalmente. Olha só. É. Ah. Tá indo bem, graças a Deus. Ó o Chay. É. Sempre, né? Sempre, Sempre. sim. Mas vocês podem ir em todas as plataformas. A rádio está tocando bem. Lá no meu canal no YouTube tem o clipe. No meu Instagram. Eu espero que vocês visitem aí o nosso Instagram para a gente fazer essa comunicação e atualização do que nós estamos fazendo aí. Jacques, muito obrigado. Muito grato que bacana, a você. velho. Meu amigo, ó, alegria sempre que eu encontro você. Muito obrigado essa pessoa mesmo, que tem esse sentimento assim mesmo, que vem de lá de Barro Vermelho, né? Desse Barro povo do Vermelho, interior. meu querido Barro O Vermelho. interior é um lugar assim, eu sou de Itabuna ali, né? Andar muito ali por entre as fazendas daquela estrada, dificilmente um caboclo daquele que não conhece o outro, passa um pelo outro falando dia, Oi. sabe? E aí quando a pessoa mantém isso assim, né? Nesse mundão aí, nessas cidades grandes como é Salvador e tantos lugares, assim, é uma coisa muito importante. Então, muito grato a Obrigado você, Obrigado mesmo pelo convite, carinho de viu? sempre, tá? E Boas festas para você. para nós, dizer para você que esse pod é idealizado por Adriano Moraes, que é músico abraço, também, Adriano. Que Luciano maravilha. Suede, Kainan, que é produtor, que é esse menino aqui super talentoso. Super talentoso. W, que cuida das câmeras e dessas imagens que a gente busca aí também na internet. E Yolanda, que está ali sentada, Pronto. que está sempre também, né, preocupada aí com a programação, convidados e tudo mais. Pitoco, que trabalha de tudo um pouco aqui nesse estúdio. E quem mais? Eu acho que eu falei todo mundo. E aí, meu amigo, agradecer a você mais uma vez, sempre. Sucesso cada vez mais. Obrigado. Foi uma honra estar aqui. Deus abençoe a todos. Beijo, minha nação porrozeira. Até breve, se Deus quiser. Como pode um peixe vivo viver fora? Vamos lá. Pode, quando Pode.